Olá, queridos. Mais uma vez, estamos nós aqui para o programa Minha Vida, o Meu Exemplo. Nós já trouxemos aqui o diácono Gerson, que falou sobre a sua libertação do submundo das drogas. E hoje eu vou falar sobre uma das piores doenças do nosso tempo. Nós vamos falar sobre o câncer. E nós trouxemos aqui hoje um casal que foi aterrorizado por uma notícia terrível que chegou na sua casa. Nós trouxemos aqui hoje a missionária Vilma e o seu esposo, Adelson Batista. E nós vamos falar um pouco hoje sobre o câncer. Primeiro eu quero apresentar a missionária Vilma, a senhora que passou todo esse trajeto com o câncer dentro da sua casa. Responde para todo mundo ouvir. Como chegou na sua casa a notícia, na vida de vocês, que o seu esposo estava com câncer? Pastor, quando essa notícia chegou em nosso lar, foi uma notícia, assim, arrasadora. Me deixou realmente muito triste. Muitas das vezes nós lemos a palavra de Deus, mas na hora da necessidade extrema, parece que nós esquecemos tudo que lemos. Mas o Espírito Santo de Deus nos faz lembrar que Ele está no controle de todas as coisas. E foi muito doloroso, um câncer generalizado, começando no pâncreas, câncer de pâncreas de cabeça de quase 2 centímetros, e foi no corpo geral. Mas o Senhor Deus nos deu essa grande vitória. Saímos da nossa cidade, Santa Catarina, viemos para cá, dizendo o médico, meu esposo só tinha 2 meses de vida. Mas, chegando aqui, em Cabo Frio, nós não ficamos em casa esperando a enfermidade aumentar, mas nós saímos em campo como missionários que somos, meu esposo louvando e eu ali pedindo força, graça ao Senhor, e Deus nos deu, já faz 1 ano que nós passamos por essa situação. Ela conhecia a palavra, ela pregava a palavra, uma missionária, que é lá de Balneário de Camboriú, e quando a notícia chegou dentro da casa dela, ela não teve estrutura. Ela precisou de uma força sobrenatural para superar tudo isso. E uma coisa interessante, que é o seguinte, os médicos trabalham pela ciência, e quando os médicos viram a situação do câncer, que era generalizado, os médicos fatalizaram o irmão Aleilson, há 2 meses de vida. Quando a senhora ouviu isso, que o seu esposo tinha 2 meses de vida, qual foi a reação da senhora? Foi como se eu tivesse carregando uma cruz muito grande nas minhas costas, que eu sozinha não podia carregar. Foi como se eu tivesse sentado assim, num lugar que Deus preparou para mim, e cortei aquela cruz tudo em pedacinhos. E todas as igrejas que eu chegava, eu jogava um bocado daqueles pedaços daquela cruz, para que os irmãos, cada um pegasse um pedaço e me ajudasse na oração. E assim como a dona Vilma, a irmã Vilma, a missionária Vilma, está passando que é muito difícil você ter uma notícia que o câncer chegou na sua família. Talvez você está em casa agora, esteja passando por essa situação. A força que ela teve para suportar e superar essa terrível fase da vida, ela teve através de Deus, da oração e da igreja. Está aqui conosco agora o irmão Adelson. O irmão Adelson, que foi fatalizado com um câncer generalizado, que começou no pâncreas. E o grande problema do câncer, quem já teve o câncer na família, no caso do irmão Adelson, ele teve em si mesmo, é o terror psicológico que o câncer causa. O medo da morte, o medo da quimioterapia, o medo da dor, o medo da solidão. Então, a primeira morte que o câncer causa
é a morte psicológica. É terrível. Então nós vamos conversar com o irmão Adelson, porque ele vai contar agora como foi que ele superou esse terrível momento da vida dele, quando o médico deu a notícia que ele ia durar 2 meses de vida. Bem, pastor, eu quero dizer ao senhor o seguinte: a minha recuperação foi a fé em Deus que eu coloquei em ação, porque muitas pessoas não colocam a fé em Deus, ficam em dúvida. Eu não tive dúvida, eu me entreguei a Deus e a Jesus e pedi a eles entreguei na mão deles. Se eles quisessem me levar, tudo bem. Se quisessem me deixar aqui, seria também feita a vontade dele. Então eu entreguei nas mãos dele e fiquei sossegado, eu descansei neles, né? Então, e minha esposa ficou muito apavorada, nervosa, em oração, as igrejas em orações também. Todo lugar todas as igrejas que nós íamos, nós contávamos o drama nosso, né? Então, todos eles oraram por nós e Deus nos deu essa vitória. Estou muito alegre e satisfeito. E toda a igreja que eu for, todo local que eu for, estaremos assim, testemunhando a todos que estiverem em meu redor. Uma coisa interessante é o seguinte: quem se lembra do drama do cantor sertanejo Leandro? E chegou a notícia que Leandro chegou a gastar mais de 7 milhões para tentar se recuperar. Diz que gastou uma fortuna. A ciência, ela não consegue explicar a cura do câncer. Porque para a ciência, o câncer maligno, ele não tem cura. Tanto que pessoas gastam milhões e milhões e milhões. Olhe, por exemplo, o caso do nosso vice-presidente, José Alencar. Médicos, os melhores médicos dos Estados Unidos estão vindo no Brasil e ele já fez aproximadamente 17 cirurgias, lutando contra um câncer. O câncer é terrível, não é fácil. Vocês estão diante de um testemunho de um homem, um servo de Deus, um homem simples nas suas características, um homem que louva ao Senhor, que foi curado de um câncer generalizado. Gente, vocês estão diante de um milagre vivo, um milagre de Deus. Para Deus não existe a palavra impossível. Impossível. O irmão Adelson é a prova viva e real que Deus pode tudo. Se você está ouvindo esse testemunho, o câncer chegou na sua casa, chegou na sua família. O câncer, ele em cada família, o câncer rouba alguém. É um tio, é uma mãe, é uma avó, é um cunhado. Essa doença tem sido o maior desafio dessa humanidade. Nós só podemos vencer o câncer se entregarmos completamente a nossa fé ao Senhor Jesus. E vocês estão diante de um grande milagre. Um grande milagre. E eu vou pedir agora ao irmão Adelson para dar uma palavra para você que está em casa agora, e talvez você esteja vivendo isso. Faça o que ele fez, ouça o que ele está dizendo, para você também vencer essa doença na sua vida. Bem, pastor, o que eu tenho que dizer ao senhor é o seguinte: que as pessoas para vencerem essa doença têm que ter aquela fé, oração, jejum, oração, aquela fé bem recíproca, e colocar nas mãos de Deus. Colocando nas mãos dele, tudo ele fará. É só esperar o tempo de Deus e tudo ele fará. E nós terminamos esse programa de hoje dizendo o seguinte: quando o médico viu que ele estava curado, o médico ficou apavorado. Ficou apavorado. E a missionária Vilma e o Adelson pediu que todos os exames fossem feitos novamente, para comprovar a cura. A ciência, mais uma vez, não consegue explicar a fé. A fé, o milagre que só Deus pode fazer. Você que está doente, faça tudo o que o médico pedir, tudo. Faça todos os exames, todas as orientações do médico. Porém, é Deus que vai te dar a cura. É Deus que vai te dar o milagre.
Somente Deus pode vencer isso na tua vida. Somente Deus pode destruir esse câncer maligno ou qualquer doença maligna. O Deus vivo, o Jeová Jirê, o que pode todas as coisas. E que esse programa sirva de exemplo para você. A vida do Adelso seja exemplo para você. Que em Deus você pode vencer todas as tuas dificuldades. Deus abençoe a sua vida e que Deus cure você completamente em nome de Jesus.